Muitos falarão que tudo isso é ficção científica, ou mesmo contos da mitologia antiga. Outros poderão falar que é verdade, mas o fato é que o livro perdido de Enki nunca foi publicado, e nunca o será, igualmente ao filme dos Anunnakis, mas você sabe o porquê? Imagine séculos de religiosidade contada em livros, bíblias, manuscritos sendo desmistificado e desmentido por uma obra de ficção de uma antiga civilização, pouco estudada pela falta de interesse de muitos pesquisadores, mas aqui você saberá de toda a verdade. O livro perdido de Enki, a verdadeira história da humanidade. Faz 445 mil anos que astronautas de outro planeta chegaram à Terra em busca de ouro. Chamados de deuses, eles aqui vieram, chegaram em nosso planeta, e mudaram o rumo da humanidade. Eles foram chamados de Anunnakis. Após desembarcarem na Terra, aqui fundaram uma nova civilização e sua primeira cidade foi chamada de Eridu. O que era apenas uma pequena exploração, acabou virando uma grande missão, chamada de Missão Terra, com um centro de controle de missões, um espaçoporto, operações mineiras, e inclusive, uma estação orbital em Marte, com um centro de controle de missões. Tantos peritos, como teólogos, reconhecem na atualidade, que os relatos bíblicos da criação de Adão e Eva, do Jardim do Éden, do Dilúvio, ou da Torre de Babel, se apoiaram em textos escritos milênios antes na Mesopotâmia, em especial os escritos pelos Sumérios. Como resultado de um século e meio de descobrimentos arqueológicos, nas ruínas das civilizações da Antiguidade, especialmente no Oriente Médio, descobriu-se um grande número destes primitivos textos. Os achados revelaram um grande número de textos desaparecidos, chamando-os de livros perdidos, que, ou se mencionavam nos textos descobertos, ou se inferiam a partir deles, ou era conhecida sua existência devido ao fato que tinham sido catalogados nas bibliotecas reais ou dos templos antigos. Sabemos agora que a civilização suméria floresceu no que é agora o Iraque, quase um milênio antes dos inícios da época dos faraós no Egito, e que ambas seriam seguidas posteriormente pela civilização mesopotâmica. Também sabemos agora, que os sumérios foram os primeiros a registrar suas histórias em uma escrita feita em tabuletas de argila, denominada de cuneiforme, onde faziam os relatos de deuses e homens, dos quais todos os outros povos, incluídos os hebreus, obtiveram os relatos da criação do homem, de Adão e Eva, Caim e Abel, do dilúvio e a Torre de Babel, entre outros. As tabuletas de argila sumérias e acádias, as bibliotecas dos templos babilônicos e assírios, os omitos ou egípcios, hititas e cananeus, e as narrações bíblicas, formam o corpo principal de memórias escritas dos assuntos de deuses e homens. Também registraram as guerras, os amores, seus deuses, sua vida cotidiana, bem como acordos comerciais, ou salários dos trabalhadores, e registros matrimoniais. O volume destas escritas é assombroso, passando de milhares de tabuletas já encontradas em ruínas do Oriente Médio, sendo a primeira desenterrada em 1929. Muito se fala na chegada de deuses vindos do céu na época em que a Suméria reinava, e a descoberta de diversos textos, igualmente antiquíssimos, indicam como isso aconteceu. Uma testemunha presencial dos acontecimentos e participante-chave, era o líder que havia aterrissado com o primeiro grupo de astronautas. Naquele momento, ele foi chamado de Enki, ou Eazahu, o Senhor das Águas, e sofreu a amarga decepção de que o mando da missão Terra ficaria a cargo do seu meio-irmão e rival, Enlil. Relegado das cidades dos deuses e de seu espaço-porto no Éden, para fiscalizar a extração de ouro no Abzu, hoje África Sudoriental, em que foi um grande cientista que descobriu os hominídeos que habitavam aquelas zonas. A dura tarefa de mineração do ouro trouxe revolta aos Anunnakis que trabalhavam nas minas, o que gerou uma preocupação em relação ao desenvolvimento da extração do ouro, que era o objetivo da vinda à Terra. Enki, então,
grande cientista, achou um meio de acabar com o problema da rebelião dos mineiros, criando uma nova espécie através da engenharia genética com os hominídeos aqui existentes. E assim, nasce o primeiro híbrido da humanidade, Adão, o primeiro homem da Terra. Porém, ele não podia procriar, o que força em que intervir novamente no gene humano, para ele poder fazer a procriação da espécie. Contudo, ao proliferar, concluiu-se que haveria a perda do controle sobre a espécie, e houve o arrependimento dos deuses vindos do céu. Assim, seu irmão Enlil, decide o fim da humanidade com um grande dilúvio. Enki era o primogênito de Anu, soberano de Nibiru, planeta de origem dos Anunnakis, e como tal, estava versado no passado de seu planeta e de seus habitantes. Cientista competente, Enki legou os aspectos mais importantes dos avançados conhecimentos dos Anunnaki a seus dois filhos, Marduk e Ningizida, que, como deuses egípcios, eram conhecidos ali como Ra-e-Tot, respectivamente. Mas também teve um papel fundamental no desenvolvimento da humanidade, repassando muitos segredos avançados do povo Anunnaki aos habitantes da Terra. E algumas ocasiões, esses ensinamentos foram descritos em sua escrita cuneiforme nas tabuletas de argila. Apesar de ser o primogênito de Anu, Enki não estava destinado a ser o sucessor de seu pai no trono de Nibiru. Algumas complexas normas sucessórias, reflexo da confusa história dos nibiruanos, dava esse privilégio ao meio-irmão de Enki, Enlil. Esse conflito deveria ser resolvido, e os irmãos, Enki e Enlil, acabaram vindo em uma missão em um planeta estranho. Esse planeta era a Terra. Aqui buscavam ouro para criar um escudo que preservasse a atmosfera de Nibiru, seu planeta natal. O conflito seguiu adiante entre os meio-irmãos, e inclusive entre seus netos, e também o fato de que todos eles, e especialmente os nascidos na Terra, enfrentassem-se à perda de longevidade que o amplo período orbital de Nibiru lhes proporcionava, incrementou ainda mais as angústias pessoais e aguçou as ambições. E tudo isto culminou no último século, do terceiro milênio antes de Cristo, quando Marduk, primogênito de Enki, com sua esposa oficial, foram proclamados herdeiros da terra, e não Ninurta, o primogênito de Enlil. O amargo conflito, que culminou o desenvolvimento de uma série de guerras, levou, afinal, à utilização de armas nucleares, e embora não intencionado, o resultado de tudo isso foi o afundamento das civilizações na Terra. Consequentemente, houve mudanças climáticas com a desolação que as explosões nucleares provocavam, o que fez que os líderes Anunnakis verificassem a necessidade de se explicar às já devastadas civilizações humanas por que tinham feito aquilo. Enki, como sempre, foi o único a se opor à utilização das armas nucleares, pois sabia de sua devastação. E por isso, resolveu registrar seus clamores em tabuletas através da escrita cuneiforme. E assim, começa a ser redigido o primeiro registro da passagem dos Anunnakis na Terra, sendo gravado a primeira tabuleta de Enki. Para registrar essa tabuleta, Enki convocou Indubsar, que era um escriba-mestre, filho da cidade de Eridu, e seu servo. No 7º ano depois da grande calamidade, no 2º mês, no 17º dia, ele foi chamado por seu mestre, o Senhor Enki, o grande Deus, e reconhecido como o benévolo Criador da humanidade, onipotente e misericordioso. Assim, Indubsar foi levado ao Senhor Enki, por seus emissários, e lá ouviu uma voz dizendo: Indubsar, filho da cidade de Eridu, meu fiel servo. Sou o seu senhor Enki. Lhe convoquei para que escreva as minhas palavras, pois estou muito turbado pela grande calamidade que desceu sobre a humanidade. É meu desejo registrar o verdadeiro curso dos acontecimentos, para que tanto deuses como homens saibam que minhas mãos estão podas. Do grande dilúvio, não tinha descido uma calamidade tal sobre a terra, os deuses e os terrestres. Mas o grande dilúvio estava destinado a acontecer, mas não a grande calamidade. Esta, faz 7 anos, não tinha que ter ocorrido.
Podia-se ter evitado, e eu, em que, fiz tudo o que pude para impedi-la, mas aí, fracassei. E foi sorte ou foi destino? O futuro julgará, pois ao final dos dias um dia do julgamento haverá. Nesse dia, a terra tremerá e os rios trocarão seu curso, e haverá escuridão ao meio-dia e um fogo nos céus de noite, será o dia da volta do Deus Celestial. E haverá quem sobreviva e quem pereça, quem é recompensado e quem é castigado, deuses e homens por igual, nesse dia tirará o chapéu, pois o que deva acontecer, por isso aconteceu, será determinado, e o que estava destinado, em um ciclo será repetido, e o que foi fruto da sorte ocorreu só pela vontade do coração, para o bem ou para o mal deverá ser julgado. A voz caiu no silêncio, e novamente, o grande Senhor falou de novo, dizendo: É por esta razão, que contarei o relato veraz dos princípios e dos tempos prévios, e dos tempos de antigamente, pois, no passado, o futuro se acha oculto. Durante 40 dias e 40 noites, eu falarei e você escreverá. 40 será a conta dos dias e as noites de seu trabalho aqui, pois 40 é meu número sagrado entre os deuses. Durante 40 dias e 40 noites, não comerá nem beberá, e só esta onça de pão e água tomará, e lhe manterá durante todo o seu trabalho. E a voz se deteve, e de repente apareceu um resplendor em outra parte do recinto. Havia uma mesa e, sobre ela, um prato e uma taça. E a voz do grande Senhor em que falou de novo, dizendo: Indubsar, come o pão e bebe a água, e lhe manterá durante 40 dias e 40 noites. E assim, Indubsar o fez. E depois, a voz novamente indicou que me sentasse ante a mesa de escriba, e o resplendor se intensificou ali. Não havia nenhuma porta nem abertura, entretanto o resplendor era tão forte como o do sol do meio-dia. E a voz disse: Indubsar o escriba, o que vê? Indubsar respondeu dizendo que via o resplendor que iluminava a mesa, as pedras e o estilete, e também via as tabuletas de pedra, e seu tom é de um azul tão puro como o céu. Também via um estilete como nunca antes tinha visto, seu corpo não parece de cano, e sua ponta tem a forma de uma garra de águia. E a voz disse: São estas as tabuletas sobre as quais inscreverá minhas palavras. Por rápido meu desejo, hão-se esculpido do mais fino lápis lazuli, cada uma delas com 2 caras lisas. E o estilete que vê é a obra de um Deus, o corpo é feito de elétron, e a ponta de cristal divino. Adaptar-se-á firmemente à sua mão, e te será tão fácil gravar com ele, como marcar sobre argila úmida. Em 2 colunas inscreverá a face frontal, em 2 colunas inscreverá o dorso de cada tabuleta de pedra. Não te desvie de minhas palavras e minhas declarações. E o escriba Indubsar tocou uma das pedras, e sentiu sua superfície lisa com uma pele. E como o estilete em mãos, leve como uma pluma, começou a escrever o que o Deus em que falava. Às vezes, sua voz era forte, às vezes, quase um sussurro. Às vezes, havia gozo ou orgulho em sua voz, às vezes, dor ou angústia. E quando uma tabuleta ficava inscrita em todas as suas faces, tomava outra para continuar. E quando foram ditas as últimas palavras, o grande Deus se deteve, e se ouviu um grande suspiro. E disse: Indubsar, meu servo, durante 40 dias e 40 noites tem escrito fielmente minhas palavras. Seu trabalho aqui terminou. Agora, toma outra tabuleta, e nela escreverá seu próprio atestado, e ao final dela, como testemunha, marca-a com seu selo, e toma a tabuleta e põe-a junto com as outras no cofre divino, pois, no momento designado, escolhidos virão até aqui e encontrarão o cofre e as tabuletas, e saberão tudo o que eu ditei a ti, e que o relato verás dos princípios, os tempos prévios,
Os tempos de antigamente e a grande calamidade será conhecida no sucessivo como as palavras do Senhor em que. E haverá um livro de testemunhos do passado, e um livro de previsões do futuro, pois o futuro no passado se acha, e o primeiro também será o último. E houve uma pausa, e Indubsar tomou as tabuletas, e as colocou uma a uma, na ordem correta dentro do cofre. E o cofre era feito de madeira de acácia, com incrustações de ouro no exterior. E a voz novamente disse: Agora, fecha a tampa do cofre e fixa o fechamento. E assim o fez como indicado. E houve outra pausa, e o Senhor em que disse: E quanto a ti, Indubsar, com um grande Deus falaste, embora não me viu, em minha presença estiveste, portanto, está puro, e será meu porta-voz ante o povo. Admoestará para que eles sejam justos, pois nisso se baseia uma boa e larga vida. E os confortará, pois no prazo de 70 anos se reconstruirão as cidades e as colheitas voltarão a crescer. Haverá paz, mas também haverá guerras. Novas nações se farão poderosas, reinos se elevarão e cairão. Os deuses de antigamente se apartarão, e novos deuses decretarão as sortes. Mas ao final dos dias prevalecerá o destino, e esse futuro se prediz em minhas palavras sobre o passado. De tudo isso, Indubsar, as pessoas tu falarás. E houve uma pausa e um silêncio. E Indubsar, jogado ao chão, questiona o Senhor em que, mas, como saberei o que dizer? E a voz do Senhor em que disse: Haverá sinais nos céus, e as palavras que tenha que pronunciar virão a ti em sonhos e em visões. E depois de ti, haverá outros profetas escolhidos. E ao final, haverá uma nova terra e um novo céu, e já não haverá mais necessidade de profetas. E então, fez-se o silêncio, e as auras se extinguiram, e o espírito que pairava sobre Indubsar, se foi. E quando recuperou os sentidos, estava nos campos dos arredores de Eridu. E assim se fez primeira escrita conhecida pela humanidade, a primeira história sobre os povos vindos do céu. A primeira tabuleta. E se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então não deixe de se inscrever e fazer um comentário, e claro, deixar um like para que o canal cresça e traga mais vídeos com esses assuntos.